Que gatinho é esse? Que isso? Eu preciso fazer amizade com ele, só que como tritão... Isso está muito engraçado. Silêncio, ele está vindo. Está passando ali, sim. Opa, amigo, você me mostra onde fica o hotel. Mostro sim, vem comigo. Segunda, Cisege, se precisar de ajuda, chama. Na verdade, eu precisava dizer algo.